que não dizer para duas mães? Qual que é a mãe, hein? Eu acho que falta referência masculina. É engraçado porque nasceu de uma, mas é parecido com a outra. 4 tetas. 2 mães e 4 filhas. Vai passar, né? Nossa, eu acho que aquela ali é o macho. Olha. Deve ser o homem da casa. Atrizes, artistas, empreendedoras, educadoras, esposas, mães, influenciadoras, criadoras de conteúdo e, como deu para perceber, acumuladoras de funções. Eu tô falando das amigas Ariane Ferrari e Fabiana Godoy. Gente, será que é assim mesmo? Eu acho que deve ter esse tipo de pergunta que a gente acabou de ver e muito mais, né, Fabi? Muito mais. Eu fico imaginando. Eu, por exemplo, tenho vontade de fazer várias perguntas. E que eu vou fazer hoje? Estamos recebendo aqui com a gente hoje nossas primeiras convidadas. Que felicidade. Isso merece um brinde, vai. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. E, ó, vou já apresentar vocês, né? Falar o nome. Estamos aqui com a Mari e com a Liz, com a Marilis. Que são as duas mães e o mundo. Assim elas se descrevem lá no Instagram. Também são nossas companheiras de profissão lá, como criadoras de conteúdo. E a gente vai falar um pouco sobre dupla maternidade antes delas caírem na estrada, porque elas estão pegando estrada com 2 crianças. Será que elas são muito sãs? Não sei. Eu acho que não. Então, meninas, bem-vindas. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E queria que vocês se apresentassem um pouquinho para quem ainda não conhece vocês. Quer começar? Não, pode. Eu já falei que eu tenho dificuldade de me apresentar, mas vamos lá. Eu sou a Mari, eu sou parteira de formação, sou mãe de 4 filhos. A mais velha hoje está com 16 anos e a mais nova está com 1 aninho. E eu compartilho a maternidade com a Liz desde que a gente está junto. Eu comecei a maternidade de uma outra forma. Então, quando a gente se conheceu, eu já vim com um brinde, né? A mala veio junto, já tinha 2 junto comigo. E então, a partir de então, começamos a dividir a maternidade, né? Eu vivenciei isso de outra forma antes de conhecê-la. E a partir do momento que a gente ficou junto, a gente decidiu ter mais filhos. Então, é isso. Corajosas, né? Corajosas Essa é a pergunta aqui. Essa é uma pergunta que vocês devem ouvir bastante, né? Nossa, 4? Que corajosas! E quando você tem um, quando é o próximo? Sempre tem, sempre tem. E eu sou a Liz. Também tenho 4 filhos. Eu sou psicóloga de formação, formei na PUC há 20 anos atrás. E sou psicanalista. E tamo junto, agora sou viajeira. Ai, que delícia, vamos falar disso também. Estamos passando por uma transformação agora, mais uma. Vamos falar disso, vai, começa aí, Fabi, as perguntas, que você disse que tem tantas. Primeiro assim, eu queria saber, vamos pegar lá atrás, como é que foi assim essa descoberta? Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo, né, fica pensando, será que a gente já nasce gostando de mulher? Será que a gente já nasce gostando de homem? Ou será que isso é uma coisa que ao longo da vida tudo pode ser transformado? Enfim. Como é que foi pra vocês? Porque eu sei que cada caso é um caso. Sim. Pra você, Mari? Bom, você pra mim foi uma descoberta de fato, mas eu hoje também tenho uma crítica sobre essa descoberta. Eu fui criada numa família e numa sociedade que era dado pra mim que eu, como nasci mulher, eu gostaria de homem. Então, essa era a única opção. Nunca existiu outra. E eu gostava de homem. Eu não me relacionava com eles de uma forma onde eu me sentia mal por isso. Não, eu curtia me relacionar com os caras. Então, pra mim, realmente foi uma descoberta, porque eu me apaixonei pela Liz sem nem saber que eu podia me apaixonar por uma mulher. Então, realmente foi pra mim algo do qual eu nunca tinha pensado antes. Mas eu já era mais velha, né? Eu tinha 30 e poucos anos. Então, também acho que isso me trouxe a clareza de me permitir vivenciar isso assim que eu percebi que eu estava apaixonada. Diferente, né, de uma pessoa que descobre isso muito cedo, percebe isso muito cedo e que traz várias outras questões, né, em relação a poder viver isso ou não. Então, para mim, nesse sentido, a partir do momento que eu percebi que eu estava apaixonada, eu decidi que eu ia viver essa relação.
né? Que eu já era adulta, já tinha filhos, né? Então, tipo, não era mais assim, o que vão pensar, como vai ser. E teve um julgamento também, principalmente em relação às crianças. O que as crianças vão pensar disso? Como vai ser para eles? E eu falo que, para minha sorte, até aquele momento, eles tinham 6 e 7 anos, eu já tinha criado eles de uma forma onde isso era uma possibilidade. Eu já falava disso com eles. Ai, mamãe, eu fui uma vez num salão de cabeleireiro e o cara era gay e estava contando da relação deles com o marido, ele era casado. E aí meu filho saiu de lá dizendo, uau, mas pode? Homem pode namorar homem? E eu disse, pode, filho, tá tudo bem. Então, para minha sorte, eu já tinha essa abertura, já falava disso com eles. Porque se eu tivesse feito o contrário, eu tava ferrada, né? Mas é muito interessante você falar isso. Porque ontem, né? Uma que eu super concordo, eu acho que é isso mesmo. Quando a gente era criança, a gente não tinha essa possibilidade. Tipo, nem passava pela cabeça, né? E daí ontem eu tava chegando com a Nina, com a minha filha, ela tá com 12, fez 12 anos ontem. Aí ela falando assim, mas quem que vai vir amanhã, né? Eu falando, que a gente tem que arrumar as coisas, podcast e tal. Aí eu falei, vai vir a Mari e a Liz. Mas por quê? Por que elas? Né? Eu falei, porque elas têm, né, filhos e são mães, né? Mas como que elas tiveram filhos? Aí eu pensando assim, porque assim, se eu vou no automático da minha criação, daquilo que eu vim, o meu automático seria mudar de assunto. Sim. Sabe? Seria mudar de... Então, Nina, tem hoje, né, elas podem fazer, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer pra ter filhos, né? E elas conseguiram, olha que legal. Mas assim, foi um trabalho, né? Não foi o automático. O automático seria, pega as coisas do carro, não sei o quê, sabe? Tipo, como é que eu vou entrar nesse assunto com a minha filha agora? Mas eu vejo que pra eles, pra essa geração, e como a gente também sempre lidou com isso de uma forma bem tranquila aqui em casa, é muito natural. É muito mais leve. Ela vê isso como uma possibilidade. E às vezes ela até fala, porque eu vou querer casar com a Alice, com a minha amiga. Porque eu adoro a minha amiga. Sim. Aí eu, legal, Nina. Mas daí a gente não vai poder ter filho, mãe? Então acho que pra ela isso até foi uma possibilidade. Nossa, ainda dá pra ter filho. Eu posso casar com a minha melhor amiga. Mas é porque exatamente esse é o medo das pessoas. Eu vou falar disso e aí vai poder. Na verdade, poder sempre pôde. É que a gente escondia esse lugar dentro da gente. Como que eu... Na verdade, assim, como que eu me percebi lésbica? Muito antes me contavam que eu era. Só que contavam com um preconceito absurdo. Olha, sapatão. Não, o que eu tenho que fazer então? Usar brinco? Deixar meu cabelo mais comprido? Nossa, então eu sou sapatão. Eram pesadelos que eu tinha quando eu era pequena. Isso, você sofria bullying? Não era um bullying, porque... não tinha uma tiração de sarro, era algo escondido, né? Não era um bullying assim, sapatão de sítio, nada disso, né? Era algo assim, olha, aquela lá deve ser sapatão, olha a botina, olha como ela é, olha, é um homem, será que deve ser... Então é tudo misturado também, além de tudo, né? É um lugar, gênero e a sexualidade, uma orientação sexual e gênero, tudo misturado. Tem né? uma Assim, confusão olha, grande. o homem, não sei o quê, enfim, totalmente. E aí eu guardei isso pra mim. E aí eu também não percebi que todas as minhas relações com homens, quase todas, foram absolutamente abusivas. Então eu entrava em lugares que eu já queria sair, porque eram muito abusivos. Eu tive, né, muitas experiências de abuso. Porque hoje eu tenho clareza disso, depois de muita análise, né, que esse lugar que eu ia entrando era porque não era para eu estar ali. Não me sentia bem ali. Já era abusivo comigo me colocar nessa situação. É isso que eu ia perguntar. Você se sentia... E também era abusada. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que hoje em dia muitas mulheres estão nessa situação sendo abusadas, né? E às vezes nem percebem. E também eu então, acho que é legal daí... uma coisa a gente falar, porque você... Nossa, eu não me dei conta disso. Eu acho que tem os dois lados também, né? Tem essas mulheres, por exemplo, como a Liz, que ainda, né, estão nesse processo e estão ali nesse lugar que não é delas, mas também tem as mulheres que não tem nada a ver com sexualidade, mas estão ali, ou gênero, ou qualquer coisa do tipo, e estão ali naquela posição de abuso. Então, acho que assim, tem as duas coisas. Sim. Não é porque você está numa situação de abuso que você é lésbica. Não é isso que a gente tá falando. E a salvação não, de forma alguma. começar a ficar com Não mulher. é isso que a gente tá falando aqui. Não é isso, de forma alguma. Mas conta um pouquinho que a Fabi... Sim, e mais do que assim, as mulheres ainda mais velhas, né? Eu era jovem ali nesse momento. Tinha meus 18 anos quando comecei a ter experiências mais...
profundas de sexualidade. Antes eu já tinha, óbvio, as paqueras e tudo mais, mas em nenhum momento eu me permitia que isso fosse com uma mulher. Eu só fui me permitir ter uma relação a primeira vez com uma mulher quando eu tava indo embora do país. Uma festa de despedida, então bora! Foi tipo meio junto, assim. Então você quer ficar com o cara, quer ficar comigo, quer ficar com uma... Vamos todo mundo? Ai, que legal. E aí eu tive uma experiência, só que aí eu caí do cavalo, porque eu me apaixonei. Falei, meu Deus, socorro! E tava viajando uma semana depois. E aí caí nessa angústia, sorte que eu tava também com uma amiga, então a gente conversou muito depois que a gente chegou nesse país, outro. E falei, meu, socorro, eu sou lésbica, olha isso, eu gostei daquilo. Porque o que eu dizia? Ai, não, eu até posso, mas não pode faltar o pinto. Gente, eu falava isso, eu nem tinha experimentado um pinto. Porque é dado, é culturalmente... Eu quero uma mulher de pinto. Tá entregue. Não era isso, mas Hoje em dia Hoje tá ok, tudo bem. porque tudo Exato. pode, né? Tudo é possível. A Mari tem pinto e a gente não sabe. Não tenho, gente. Olha, Não ela tem, porque no lugar... Tem o grelo. Temos provas. Tá, mas e aí? Como é que surgiu o encontro de vocês, assim? Porque a Mari até então, né, tipo, não tinha caído a ficha ainda. Nunca, não é nem que não tinha caído a ficha. Eu realmente nunca tinha me interessado por uma mulher. Até Você se chegar a apaixonou Liz. pela pessoa. Eu me apaixonei pela Liz, entendeu? Pela Liz. E não foi assim, não, eu tenho atração por mulheres, ou eu gosto de mulheres de alguma forma, mas eu não me permitia porque não podia. Não era isso. Eu realmente nunca paquerei uma mulher. Tipo, nunca me atraí por uma mulher. E aí, quando eu conheci a Liz, bateu isso. Eu tava numa fase já muito difícil, eu ainda era casada, mas estava numa fase muito, muito difícil da relação, já acabando. E aí a gente se aproximou meio como amiga, foi por conta do trabalho. Né? Uma terceira pessoa, a Liz fazia o mesmo trabalho que eu na época, tal. Uma terceira pessoa apresentou a gente, vocês precisam se conhecer, que acho que vai ser legal de trabalhar junto. E a gente foi se aproximando como amiga. E aí eu, como amiga, tipo, cheguei chorando aos pitangas pra ela. Eu não aguento mais, meu casamento tá uma bosta. A gente entrou num lugar de desrespeito total. Tipo, não tem mais por que estar junto. A gente precisa se separar, nananã. E aí ela falava pra mim assim, poxa, mas um dia vocês foram apaixonados. Talvez vocês precisem reencontrar essa paixão. E eu tinha ódio quando ela falava isso. Mas pausa, por que eu falava isso? Porque quando essa mulher entrou pelo portão da minha casa, eu fiz assim... eu tô apaixonada nela. Ela é o amor da minha vida. É coisa de outra vida. Uau. Mas você sabe que é que nem eu com o Ramon, né? Eu desembarquei na Argentina e aí tinha uma plaquinha da produção que tava me esperando, assim, Ariane. Aí eu olhei do lado, tava o Ramon. Eu não vi ninguém no aeroporto, eu não vi nada. Eu vi aquele cara e falei, essa Argentina vai ser boa. Eu achava que ele era da produção, nem sabia que ele ia trabalhar comigo, não sabia nada disso. Mas assim, foi isso, eu senti essa sensação. Então quando as pessoas às vezes falam assim, ai, amor à primeira vista não existe. Bom... Há controvérsias. Eu também acho. Porque com a gente foi muito isso. Eu nunca imaginei. E, de repente, eu fui sendo levada. Tipo, e aí a história era trabalhar junto, né? Então, eu vivia enfiada na casa dela. Eu levava as crianças junto. Só que aí era tipo, é minha amiga. Mas a Liz Só já tava que- com segundas Não, eu tava intenções. apaixonada. E E aí, quando detalhe- ela começou a falar assim, marido, eu tenho filhos, eu fiz assim, ai, não, errei de novo. Socorro, meu Deus, uma hétero, não vai dar. Então, o que eu precisava para me redimir da culpa de estar apaixonada por uma mulher? Eu dizia, não, vocês têm que se reaproximar. Vocês têm que se reapaixonar. É tão lindo uma família, porque o meu desejo era ter essa família. E aí eu não podia falar, inveja vem aqui, arranca ela da lá. Então eu sempre neguei. E aí, até quando ela assumiu. Ela que deu o primeiro passo, assim? Foi eu. Conta como foi. É isso Gente, que a o gente assunto quer aqui tá saber. quente. A gente quer saber da fofoca como foi. quente. Vocês estavam lá trabalhando, de repente você falou assim, vou pegar essa mulher. Na verdade, eu já tava afim. Daí eu comecei... Porque daí foi muito engraçado. Eu lembro que eu contei pra uma amiga, muito próxima, assim... Viu, eu acho que eu... E ela é muito engraçada, essa minha amiga. Ela é de poucas palavras, assim. Então eu falei assim, viu... Tô começando a achar que eu tô apaixonada pela Liz. Ela fez assim, ó... Você acha? Eu tenho certeza. Eu falei, gente, mas tá muito na cara, assim. Não é possível. E aí, todas as pessoas que estavam
próximas da gente falavam, gente do céu, vocês estão dando muito na cara. Só que não tinha acontecido nada ainda. Tipo, E nem rolava nada uma paixão. declarado Nada também, né? declarado. Na verdade, no começo, eu nem sabia que ela era lésbica. Então, eu jogava umas indiretas nela, assim... Tipo, pra ver se ela soltava algo no ar. E aí eu vivi um misto entre, não, ela tá afim. E tipo, não, Mariana, você tá criando uma cena na sua cabeça que não existe. Você tá vendo coisa onde não tem. Então eu dava um passo pra frente e 2 pra trás. Um passo pra frente e 2 pra trás. Porque às vezes eu falava, não, é isso. Tem algo acontecendo aqui. E aí, de repente, ela vinha com uma dessa, vocês precisam se reencontrar, se reapaixonar. E eu falava, meu... Tô no caminho Que errado, saco, não é isso aí, não é nada a ver, tô viajando. Mas, de alguma forma, isso me impulsionou a resolver uma relação que já não rolava mais, né? Então, porque, enfim, eu tava apaixonada. Não sabia o que ia dar nisso, mas eu tava apaixonada, o que me sinalizava de todas as formas que realmente aquela relação já não existia, Teve entendeu? esse espaço, né? É. E aí, então, eu me separei. E aí eu me separei e fui pra casa da minha mãe, ficar um tempo lá, levei as crianças. E aí lá já tava, até minha mãe já tava sacando, né? Ela falava assim, você tá deixando ela criar esperança sobre algo que não existe. Até que um dia eu enchi e falei, mas existe. Tipo, não é algo que não existe, mãe. Tem algo acontecendo aqui. Entendeu? Aí, E sua mãe foi de enfim, boa? Como é no que foi a começo, reação? Não, no começo foi muito difícil. Muito difícil pra ela. Porque ela, acho que nunca imaginou, né? E tem uma defesa das pessoas sobre isso, Sim. em geral. Né? É muito religiosa, É. né? Tem um lugar desse. Que, Então- na verdade, é isso. Eu também tenho um lugar religioso ali, né? Um budismo, uma meditação que eu vou. Eticamente, eu não podia de jeito nenhum ser, por exemplo, a amante. Ou dela. destruir uma família, né? É por algo que causa você disso. dizia muito. Porque seria, eu não posso destruir. Então, a ideia, assim, de preciso me divorciar, falei, isso tem que ser antes. Só que tava tão insustentável que chegou uma hora que eu falei, meu Deus do céu, então tá bom, eu jogo tudo pro ar, né? É isso, assim, a religião, ela entra até um certo ponto. E aí, também, Chega uma hora voltando que a pra mãe, paixão, né? a mãe era até um certo ponto, né? Até um certo ponto, não. Filha, não quero isso, vai embora, essa mulher, Mas tem um lugar amoroso que é muito além do religioso, É. né? No começo foi um estranhamento enorme pra ela. A gente se afastou, ficamos um tempo sem falar. A gente casou e minha mãe não veio no nosso casamento. Eu lembro, na época, que eu nem contei pra ela Vocês iam Nossa. casar? que a gente ia casar. E aí uma amiga falou, pelo amor de Deus, você quer que sua mãe fique sabendo pelo Facebook, por exemplo? Pela internet? Uau. Diga isso pra ela. Ela também precisa ter o direito de te dizer se ela vai querer vir ou não. E aí ela disse não, de uma maneira bem respeitosa. Ela falou, eu não me sinto pronta. Ainda não consigo. Ai, que bonitinha, Não né? é pra mim ainda. E aí, depois de um tempo, conforme o tempo foi passando, e aí, na verdade, eu acho que ela foi vendo que a gente estava muito feliz e muito bem juntas. E aconteceu uma coisa que quando a gente foi engravidar do Maitri no processo, a Mari teve um câncer, Eu ficou muito mal, teve uma hemorragia, foi pro hospital e quase foi embora, teve que transfundir e tudo. E ela me fazer ligou chorar no e eu que podcast. atendi a ligação e ela disse, cadê a Mariana? Eu falei, a Mariana tá internada, ela não tá bem. E aí isso bateu. Por isso que eu disse, né? A religião vai até um ponto onde o amor entra. Né? E aí, se a religião é para o amor, por que não a gente seguir nesse amor como religião? Sim. Né? E não em dogmas. E aí isso quebrou totalmente a dona Ana Nelly. E ela veio para Botucatu. Quando ela estava vindo, o filho dela falou, mas você não se sentia à vontade, agora vai se sentir? Ela falou, agora eu vou me sentir. E aí Tem ela a ver com veio. esse momento dela estar pronta. Ali ela ficou pronta, né? Ela se sentiu- aprontou. Tipo, minha filha Exato. precisa de mim, ela querendo ou não, eu vou. Porque, na verdade, quando ela quis vir nesse momento, eu não queria que ela viesse. Eu disse, eu não preciso que você venha cuidar de mim porque eu estou doente. Eu gostaria de compartilhar com você o que a gente tem de bom na vida. Nós estamos bem, felizes, as crianças estão felizes, a gente se escolheu, assim, a gente se respeita, a gente é feliz junto, tem um monte de coisa boa acontecendo, era isso que eu queria compartilhar com você. Eu não queria que você viesse porque eu estou doente, para cuidar de mim porque eu estou doente. Eu falei, se eu morrer, eu te liberto como mãe de se sentir culpada por conta disso. Eu tô bem cuidada, eu tenho pessoas no meu entorno que estão cuidando de mim. Né? A madrinha do Maitri cuidava muito bem de mim nesse momento, inclusive, porque ela é médica, então ela fez todo um entorno perto da gente. A Liz cuidava de mim, a minha sogra cuidava de mim. Tipo, quando eu adoeci, eu não me senti sozinha, eu tinha pessoas em volta, fazendo
toda a nossa rede, assim, em relação às crianças, né, amor? Então, mas eu acho que foi um choque de realidade. Tipo, meu Deus, agora eu vou, porque vai que algo aconteça, né? E aí ela veio. Eu tinha dito que eu não queria. Ela falou, não, eu vou. Pela perda dá pra se dar conta do amor, né? A possibilidade de e perder. E aí foi a primeira vez que ela se abriu pra isso. E aí ela pôde ver a gente junto. Pôde ver a nossa casa, E agora as ela crianças. está apaixonada por vocês. E agora ela tá de boa lá. Ai, que bom. Ela tá dona Ana Nelly, que é dona Ana Nelly. Mas com a minha mãe também foi muito difícil. Foi. Por mais que aí eu já era lésbica há quantos anos? A sua mãe já 30. sabia. Eu já era lésbica assumida há Antes 13 da Mari. anos. Assumida pra sua mãe também. Pra todos. Pra todos. Não, pro meu pai não. Pro meu pai, a Mari foi a primeira que eu disse, literalmente, e convidei pro casamento. Porque ele não queria saber, ele não estava pronto, então ele dizia que eu tinha uma amiga legal, era muito amiga. Sempre era uma amiga. E a Mari, não, era só uma única possibilidade só, né? Também eu não tive muitas experiências. E aí, o que ele tá falando? Você tava Do seu falando pai. do seu pai e da sua mãe, que a sua mãe com a Mari. Minha mãe, é isso, boa. Obrigada. Imagina, tamo junto. Pra minha mãe também não foi muito fácil, né? No começo não. Logo no começo e até o lugar do casamento também, quando a gente foi casar, lógico, a gente era um convite, eu queria muito que ela viesse. Meu pai, eu achei que jamais fosse topar, porque ele era um velho árabe, muito rígido, né? E não, desde que ele viu a Mari, ele se apaixonou. Ele se apaixonou por apaixonou mim. pela A Mari verdade é também. essa, gente. Ele se apaixonou por mim. Ah. Ele dizia que eu era formidável. E me fala uma coisa, faz quantos anos que vocês estão juntas? 8 anos. 8, né? Nossa. Eu queria voltar um pouquinho aqui, porque vocês já pularam pro assunto maternidade, que é um assunto que muito me interessa, nos interessa, certamente interessa também quem tá assistindo. Você já veio, né, com 2 filhos pra essa relação. A Liz abraçou. Literalmente. Mas quando foi o momento, porque vocês já tinham 2 filhos, a Liz também acabou que era também a mãe, ou seja, eu conheço vocês, então eu sei que vocês já tinham essa relação, tá tudo bem, temos 2 filhos. E quando foi o momento que vocês falaram, não, a gente quer ter mais filhos, né? E como foi essa decisão e também esse processo? Porque pra você certamente foi diferente, né? Da primeira vez e da segunda vez, essa experiência de maternidade, essa experiência de gestar. Como foi a decisão? Bom, calma. Como foi a decisão também de quem gestaria? Então eu queria saber primeiro, pra gente entrar nesse assunto, como foi pra vocês decidir, né? Entrar numa maternidade juntas e como foi a decisão de quem gestaria? Ou não, por via de adoção, por exemplo, como foi isso? Quando a Mari chegou, assim, eu já queria ter uma família. E aí, só vou fazer então a ligação entre um assunto com o outro. Eu queria muito uma família, tava me vendo como lésbica, tinha acabado de namorar um cara. E aí falei, não, nada a ver. Ainda namorei um cara para ter uma família. Essa coisa, assim, preconceituosa, garantia, né? absolutamente homofóbica minha. Apesar de ser lésbica, esse lugar de que para ter família, então, bora fazer direitinho, né? Porque para ter família, uma lésbica, assim... Logo que eu contei pra minha mãe, por exemplo, que eu era lésbica com 20 anos, ela falou, meu Deus, do submundo, minha filha. Então, nesse lugar, um submundo criando filhos, filho é luz, submundo é sexo, sexo é... Tava nessa confusão, e aí eu fui fazer uma viagem e me perdi. Fui fazer uma caminhada numa mata. Durante 20 dias eu ficaria na mata, no 3º dia eu me perdi. Me perdi e não tinha ninguém, eu falei, eu vou morrer. Então eu tinha certeza que eu ia morrer naquele momento, e eu falei, eu já fiz tudo na minha vida. Eu já até fui lésbica, já transei com homens, com mulheres, fiz tudo na minha vida. Já viajei, já morei fora, já morei dentro. Já fiz xamanismo, já tomei droga, já não tomei, fiz tudo. Mas uma experiência eu não tive. Uma família. Então se eu sair dessa... Deus! Imagina, no meio da mata. Eu quero viver a experiência de ter uma família. E aí, enfim, depois Ainda de um bem tempo... que você saiu, ufa. Ufa, né? Tava escurecendo, eu vi pessoas e gritei, socorro, help! Aí, enfim, consegui chegar lá e aí saí disso, de fato, quando eu voltei pro Brasil...
a Mari entrou pelo meu portão. Então, assim, foi exatamente menos de um mês, dias depois. Aquilo que a gente tava cuidando com o que Isso. você pede, isso. né? A gente é co-criador. Exato. E aí ela né, já da chegou nossa com esses... vida. Que daí eu fiquei sabendo da família, tudo aquilo então que vocês já ouviram. E aí eu falei, esses filhos são meus. E são parecidíssimos comigo. Idênticos. Falei, são meus e meus. Então foi muito fácil, muito tranquilo. Mas ainda eu dava uma... Não, espera. Eu adotei, de fato, eles dentro de mim. Com assim, agora são meus. Quando eu comecei a dar palpite sobre a escola deles. Não, então não é essa escola. Vamos para outra escola. Eu que vou na reunião da escola. E deixa eu te cortar, isso foi um processo muito difícil. Porque, socialmente, eu sou a mãe dos 2 mais velhos. E na escola, principalmente, depois de um tempo, isso aconteceu, mas ela teve que cavar um espaço, né? Sim. Porque era a namorada da mãe, a mulher da mãe, mas nunca era a mãe. A palpiteira, né? O que essa menina tá vindo aqui falar? Então, no começo, cadê o isso pai, foi né? muito difícil. Porque ela tinha mesmo que buscar esse lugar para as pessoas entenderem que ela estava ali criando filhos junto comigo. Então, que ela era, sim, a mãe, sabe? Não foi dado. Nada pra gente foi dado, não. Hoje, a gente olha, as pessoas às vezes olham lá no Instagram e falam, ai, que família linda e maravilhosa e feliz. Tem isso também. Lógico. Mas tem muito espaço cavado também, Isso é um sabe? tema muito legal da gente falar. Né, de madrasta. Isso, exatamente. Exatamente. Né? Da Madrasta. gente, né, nos próximos, aprofundar nisso. Porque eu vejo o André aqui também com as crianças, né? Que ele eu pegou lembro pra quando- eles. Pois é, tá aí no mas- cotidiano, e né? também tem esse negócio, né? Tipo, mas até que ponto que eu tô invadindo, né? O lugar do É um pai. lugar Isso. delicado, né? É. Eu imagino. A Mari me deu de cara esse lugar, né? Assim, de cara eu poderia, mas eu fiquei ali um pouco, não, até mesmo esse lugar. Né? É porque Eles me chamavam de tia, Alice. no começo Foi era aquela, terrível, sabe aquela coisa difícil pra mudar. interiorana? Tia, eu não sou irmã. Hoje É. eles te chamam de mãe também? Mama. Mama. Mas É. foi todo um processo. Quando eu engravidei, aí foi isso. Como que decidi? Eu já queria uma família enorme, eu queria muitos filhos. E a Mari também falou, que legal, então viva agora essa experiência. Eu já gestei nossos primeiros 2, então e agora você pode gestar o nosso próximo. Só que é engraçado isso, porque também foi me trouxe muita coisa, assim, muitos processos. Por quê? A minha experiência com a maternidade, ela era legítima. Eu gestei, eu amamentei, tinha um pai na jogada. Ninguém nunca questionou a minha experiência, o meu lugar de maternar. E então, pra mim, seria a primeira vez que eu seria mãe de um filho que eu não gestei. E eu não sabia como ia ser. Então, eu tinha medo disso. Será que eu vou me vincular a essa criança que não veio de mim, que não vai nascer de mim e que eu não gestei? Então, o meu escape, no momento, foi: já sei, vamos fazer o seguinte. Eu dou o óvulo e você gesta. E assim é uma maneira de nós duas nos sentirmos mãe. Burrice, né? A heteronormatividade nos Sim. toca o tempo todo. tempo todo. A gente tem que rever isso o tempo Tipo um inteiro. alarme. Né? Hoje eu falo alarme. Não, gente. O fato de eu ter doado o óvulo não me garantiu o meu lugar de mãe do meu filho. Mas garantir um tratamento mais barato. Pois é. Tá vendo? Tudo tem dois Tudo lados. tem isso dois é lados, bom. exato. Na época Porque garantiu. quando você doa, é legal falar isso, É, né? Eu Pra perdi quem... tratamento mais barato do que... Porque eu fui doadora de óvulos. Então, eu não doei só para ela. A gente meiou isso com uma receptora. Eu doei metade dos óvulos para ela, pra gente usar juntas no nosso tratamento, e a outra metade para uma pessoa que eu não conheço, que é uma receptora, que é uma mulher que tem dificuldade para engravidar e por algum motivo teve que adotar um óvulo. E isso Então, barateia. isso barateia. E isso. do mesmo processo. jeito que a gente tem dificuldade para engravidar e precisou adotar um esperma de um moço gentil que doa e tem um catálogo maravilhoso. Vocês... porque eu vi esses dias numa matéria que as pessoas escolhem. Eu ia perguntar isso agora. Eu ia falar, como Escolhem. que é? Você vai lá, deixa eu ir no banco de esperma. Eu quero um pai deixa eu que ver seja escolher. assim. É que não é eu pai. quero- Bé! Não é pai. De Deixa eu cara dar é esse isso. apito. não é pai. Dá Não um é esperma. Até porque o não sei doador, da sua o experiência, mas na minha... cromossomo. Chama como? Doador. Doador. O doador. É. O doador. Você pode escolher o doador? A gente escolhe o doador. Você escolhe o doador.
Mas é muito legal isso, porque assim, É olha muito só, legal, eu eu adoro acho, não sei. a Fabi, veja bem, expectativa ela é a é realidade, né? a heteronorma, né? Porque é isso, assim, Porque é minha formação, gente. É que eu Não, e tem acompanho a muito ver- de perto, então assim, Você todas já tá essas mais coisas, por exemplo, escolada, né, essa né, coisa Ari? do é mais barato, eu já sabia, porque eu tô ali acompanhando Ai, eu muito não sei de perto. de nada. Então, É pra bom mim saber. Mas eu tô fica mais barato. gostando, Mas é viu? ótimo. Doador, né, que chama. Isso. Pode ser que eu erre, mas eu tô... mas só que é isso isso. que a Fabi tá trazendo muito hoje, bom, porque a é o que gente a maior, trouxe na 90% É o senso da comum, população. exatamente. É o É o que a senso gente comum. quer fazer aqui, 99. explicar, contar. Exato. Porque 99. como vocês tiveram que se desconstruir em um monte de coisa, imagina quem não tá vivendo Então, é esse isso, universo. Ari, é isso. Né? É uma Nós mesmas desconstrução tivemos, por exemplo, eu importante. descobri que eu posso ser mãe sem ter doado óvulo, sem ter gestado, sem ter amamentado, sem ter feito nada disso, pelo simples escolha de ser mãe. Quem adota uma criança, ela escolhe ter uma família, Sim. né? Escolhe ser uma família para aquela criança. Ela é não a gestou. mãe, não quem gestou. Exatamente, né? ela não Aí gestou, é ela não também que é aumentou, mãe. ela não fez nada disso. Né, mãe, né? Exatamente. Então não é isso que vai direcionar, não é a biologia, não é a genética, não é o gestar, não é o amamentar que vai falar sobre parentalidade, né? E pai que não é pai, a gente chama do que daí? De filho da p... de maioria. De senso comum. Olha, Mas só assim, dizendo, porque é muito legal. Tudo isso que a Fabi perguntou, a gente viveu. Então, na primeira escolha do esperma, que seria, né, o grande fruto maravilhoso, porque tem isso. Tem uma expectativa, As pessoas né? falam muito isso. Quando, por exemplo, a gente fez o outro tratamento para o próximo filho, eu fiz 3 tentativas e não consegui. E aí a ideia era assim, não, mas tem algum problema com você, porque meu esperma é maravilhoso, é isso, pica, gente. Até no banco é assim, entendeu? Então você tem um problema, eu fiz exames invasivos demais. E desnecessários. Tô completamente desnecessário de entrar numa máquina, assim, anda de um lado pro outro com a máquina, com ferro dentro de mim. Me sentia a Frida Kahlo, assim, Foi guardadas mesmo. as devidas proporções. Parecia. E a Mari falando, pra que você vai fazer isso? Você não tem problema nenhum. Faça! E eu dizendo assim, como assim não faça? Ela tá mandando. Então, o médico como centro, né? Médico centrado, Sabe é que sabe heteronormativa. E a gente fica vulnerável, porque você tá ali querendo engravidar, você tá ali aberta para aquele procedimento acontecer, para dar tudo certo. E aí chega uma hora que realmente você começa. Foi o que aconteceu com ela. Chegou uma hora que ela mesma achava que tinha algo ali, que ela tinha um problema. Eu falava, seu problema é você é lésbica. Tipo, seu problema é que a gente tem uma amostra de sêmen para usar. Uma mulher na sua idade, com uma vida sexual ativa, engravida. Pode engravidar. Né? Nós quantos temos anos exemplos. você tinha quando veio o Maitri? O Maitri, O Maitri era 35. 36, amor. 36 eu engravidei é. dele, E a Moana foi esse daí, né? Que depois a gente tentou uma inseminação, que ia ser mais fácil mesmo. Depois fomos pra FIV também. É legal que vocês também viveram vários processos, né? Muitos. Eu A até gente quero foi. perguntar depois pra você. Bom, depois eu pergunto, mas é que tem muitas mulheres que estão nesse caminho, nessa busca, né? Que eu acho que vocês podem. Eu queria depois pedir pra vocês compartilharem um pouco pra quem tá nessa busca, né? Sim. Mas só voltando um pouco, então vocês decidiram, né? Aí decidiram que você gestaria, Liz. E aí começou o processo, a escolha do catálogo do Super Banco de Espermas poderoso. Você Isso. que é o problema, o esperma é superpower. Sempre. Óbvio, porque na nossa sociedade a gente é sempre o problema, não é mesmo? E daí você engravidou. E engravidou, aí você, como se sentiu, Mari? Já estava, quando aquela coisa, tá, deu certo, a Alice tá gestando. Nesse momento você já se sentiu mãe ou foi sendo essa construção? Ou é Não, aquela coisa que nem pai, não, pai vira pai depois que o filho nasce? Eu demorei muito pra me sentir a mãe do Maitri. Por quê? Quando ela tava grávida, eu tinha o bebê idealizado na minha mente. Como a maior parte das gestantes. A gente idealiza algo. E aí, então, durante a gestação foi um processo mais fácil até. Porque eu dizia, quando nós engravidamos, eu engravidei junto com ela. Então, foi mais fácil. Quando ele nasceu, ficou difícil pra mim. Porque aí, quando ele era, por exemplo, um recém-nascido, ele chorava comigo, e eu falava, ele não me reconhece como mãe. Então, virou um buraco enorme, assim. Ela falava, pelo amor de Deus, para. E, gente, recém-nascidos choram, né? A gente sabe disso. Mas eu entrei nisso. Ele não me reconhece como sendo a mãe dele. Então, foi bem difícil, assim. Eu acho que quem me levantou nesse processo foi ela mesma. Ela estava vivendo a maternidade de um recém-nascido pela primeira vez. Sim. E ainda, por cima,
dando conta de sustentar a minha maternidade para que ela não desabasse. Mas, de Porque foi certa um maneira, ela já processo. tinha também feito esse processo. Ela né? fez, com certeza. De pegar os pegar filhos que algo chegaram pronto. com você e falar assim, cara, esses filhos são meus. Né? Então, eu acho que era um caminho que ela já tinha conseguido trilhar e falou assim, vem cá que eu te ajudo, né? Eu Vou te sei explicar esse como lugar, é que funciona isso aqui. né? Eu sei isso, desse lugar. é. Então, assim, a minha maternidade é tão válida quanto a sua. Tá tudo certo, né? Foi um grande aprendizado pra gente também, em muitos aspectos, assim. Porque foi tudo muito novo, é isso. Eu vim dessa relação heteronormativa, onde eu pensava que eu só ia poder ser mãe se eu tivesse gestado e amamentado e tal. E apesar de ter transformado isso de alguma forma no começo, eu só vi que eu não tinha transformado nada quando eu fui vivenciar a coisa mesmo ali na vida real, sabe? Então demorou muito tempo pra eu me apropriar desse lugar, de ser a mãe dele. E é caro? O Qualquer tratamento? pode ou é muito caro? Como é que tá hoje essa É muito situação? caro, Fabi. É muito caro. Então É não um não lugar basta totalmente querer, precisa ter elitizado. dinheiro É isso. É um pra lugar. ser mãe, Sendo lésbica, sendo lésbica. é um lugar muito elitizado ainda. O tratamento é muito caro. Lógico que não só mulheres lésbicas passam por isso, né? A gente precisa considerar que mulheres héteros também fazem tratamento para engravidar. Tem no SUS, não? FIV, em alguns poucos lugares, assim, no geral, quando tem, é inseminação. Mas é bem difícil, assim, não é um processo fácil. E pra quem não sabe o que é FIV e inseminação, explica aqui um pouquinho pra gente, porque com certeza tem alguém ouvindo verdade. ou assistindo esse podcast falando, ah lá, atrás das câmeras já tivemos uma mão levantando. Eu acho que tem alguém, sim, que não sabe o que é. A FIV é a fertilização in vitro e a inseminação são processos diferentes no seguinte sentido. A inseminação, você vai tomar uma medicação para estimular os seus hormônios, os seus folículos ovulares, porque o que acontece? A gente ovula todo mês, teoricamente, né? E a gente tem um óvulo por mês. Então, para você fazer um tratamento e aumentar a chance desse tratamento dar certo, você toma uma medicação que vai fazer com que você ovule mais. Então, ao invés de ter um óvulo naquele mês, você vai ter lá vários óvulos, porque isso já aumenta a chance do tratamento dar certo. Então, com a inseminação, você vai lá no banco, no nosso caso, né? Fomos no banco, compramos o sêmen. Então, a Liz, quem passou por esse processo, tomou as medicações e durante vários dias vai fazendo ultrassom para poder acompanhar o crescimento desses óvulos. Quando eles estão quase prontos para eclodir, né? Ela toma uma outra medicação para ficar um processo um tanto quanto controlado também. Então, já tem lá, sei lá, 10, 11 óvulos, aí vai lá, pega o sêmen, vai lá no ambulatório e insemina, literalmente. Vem numa seringa que é colocado dentro dela. Daí em diante, é um processo muito parecido com o processo natural. Porque o corpo todo vai fazer dar certo ou não aquilo. Né? Na fertilização in vitro é diferente porque é in vitro, como o nome já diz. Então, tudo é feito antes. Então, faz esse processo. Por exemplo, esse foi um processo que eu passei junto com ela pela primeira vez, quando a gente teve o Maitri, pelo fato de ter doado o óvulo. Então, eu tomei as medicações para estimular, né, os óvulos a crescerem, enfim, a ter mais óvulos. Aí, quando eles dão uma medicação para eles eclodirem, e eu passei por um processo que é a punção dos óvulos. Então, eles puncionam os óvulos, aí vai lá in vitro, faz a inseminaçãozinha ali in vitro e espera, observando como é que aquilo vai acontecer. Então, entre 3 e 5 dias, mais ou menos, eles começam a crescer e aí, com mais ou menos 5 dias, é como eles estariam, idealmente, para a gente já colocar ele dentro do útero. Então, entre 3 e 5 dias a gente coloca no corpo. E aí também espera para dar certo ou não. A diferença da FIV para inseminação é que com a FIV você punciona muitos óvulos. Então, se não deu certo naquele, você já tem óvulos ali puncionados para só inseminar. Nem precisa, desculpa. Você vai ter embriões, você pode ter mais embriões, você pode ter mais óvulos puncionados. Na inseminação, não. Deu certo, não deu, tem que fazer tudo de novo. E os 2 filhos de vocês foram... Cada um foi uma coisa. Na verdade, o Maitri, a gente fez a fertilização in vitro, que foi porque eu doei, então teria que ser dessa forma para que ela pudesse gestar, né?
Da segunda vez, quando a gente pensou em engravidar de novo, nós falamos, vamos fazer uma inseminação mesmo, né? É menos medicação, é mais barato o processo. Tem no SUS, A gente né? conseguiu pelo SUS aqui na nossa cidade. A gente pagava só a medicação e o sêmen. Então, todo o procedimento seria feito pelo SUS sem cobrar nada da gente. Só que a gente fez 3 vezes e não só deu a certo. medicação e o sêmen é mais ou menos 7 mil. Ah, foi quando Daí ela tem começou a achar medicação que e o sêmen. problema era dali. Exato, porque Entendi. fez uma vez, não deu certo. Aí tinha que comprar de novo o sêmen, né, amor? O sêmen aí tem Nossa. vários bancos de sêmen. Tem bancos de sêmen do próprio lugar que faz a inseminação. No caso, a Unesp não tem, mas tem algumas clínicas que já tem o banco e aí é mais barato. E tem O sêmens sêmen. que são mais baratos e mais caros? Isso, tem, Tem o mas não. super sêmen Não, e não, o médio sêmen e o baixo Não sêmen. exatamente existem- assim. Existem lugares. Tem, na verdade tem. Quem tem mais dinheiro vai comprar sêmens provavelmente importados. Por que importados? Não porque os importados são melhores do que aqui. Mas o processo é outro, né? Assim, você tem muito mais informações. Você tem muito mais exames feitos com esse sêmen e com o doador. Você tem É mais garantia, assim. tem Mais- mais verdade- possibilidades. Garantia não. Nenhuma. Garantia na verdade não. Não. Você Não. tem mais informação. De alguma forma, essa informação, quando você está vivendo o tratamento, parece que ela te traz garantias. Mas não. Né? Saber mais sobre aquilo que você está escolhendo te dá essa falsa expectativa de que é uma garantia, mas na verdade não. Na verdade, a gente é pega pelo desejo de criar uma perfeição narcísica, que é para isso que a gente tem filhos, né? Criar uma perfeição narcísica de como então vai ser o meu mini-mim. Né? Eu vou me melhorar ali no outro. Então, claro, também a gente escolhe parceiros para isso, né? E o que pode escolher, falando nisso? Você vai lá, você Então, escolhe a cor. Depende do você escolhe- banco. Porque eu tenho uma amiga que é mãe solo, que ela fez inseminação. E ela escolheu, ela falou, a única coisa que eu queria era que fosse uma criança negra. E ela é muito branca. Aí, obviamente, não deu muito certo, porque ela escolheu um doador negro, mas a criança nasceu super branca. Isso é porque legal. na mistura ali, né? Tipo, isso mas não ela há tentou. garantias. Ela quis. E A gente tem o conseguiu. controle até ali. né? Até um Então, certo e não ponto. tem o controle. Eu acho que isso que é legal a gente ver. Que é isso que eu ia dizer. A gente é pega pelo desejo, pelo esse desejo narcísico, e aí o que acontece é que na hora o real, ele atravessa a gente e a coisa não é nada daquilo. Então, claro, você vai usar o banco internacional porque tem mais informações, que não deveria ser usado para isso. Mas não é que não deveria. Cada um tem livre para o seu desejo ser colocado no mundo conforme quer. Tudo pode, né? Mas é muito Tem importante, outras por coisas, exemplo, é. que exames sejam feitos quando alguém tem uma condição genética e que não quer repetir. Né? Às vezes é por paridade. Você tem um gene e aí o outro também tem, que juntos daria a síndrome XY. É uma Eles coisa lá simples. Eu fazem tenho pra talassemia. isso. A minha hemato falou assim: olha. Isso. Aí eu falei, meu Deus, a Antonella herdou, não herdou? A gente não sabia se a Antonella tinha herdado ou não a minha talassemia. E daí eu falei, nossa, a gente precisa saber isso agora. Então ela falou, olha, Ariane, é importante, inclusive, não só por conta de tratamento, mas quando ela crescer, se ela decidir engravidar, ela precisa saber pra gente saber se ela também se encontra com talassêmico. Enfim, tem tudo isso. Que, obviamente, como eu descobri que eu sou talassêmica com 40 anos, depois de ter filho. Então, assim, eu podia ter sido essa pessoa. Quer dizer, as coisas, gente, Isso. de fato, não estão no nosso controle. Eu acho que é legal a gente falar... Independente do tipo de caminho que a gente O que é escolhe. talassêmica, gente? É um tipo de anemia que você herda, né? E que não tem cura. É uma anemia que tá ali e te acompanha, né? E se você encontra com uma outra pessoa talassêmica e não é bom? Filhos Tem- talassêmicos, certamente. Certamente. Ah, mas você é vai ter isso. filhos Não, ó, uma coisa talassêmicos. muito simples, ó. A minha família, grande parte da minha família é diabética. Quando eu fui escolher um doador, eu olhei pra isso. É. Se ele tinha isso, se na família tinha. Pra mim era algo que eu falava, se eu tô aqui escolhendo algo e eu posso considerar essa questão que já é familiar, eu vou considerar. Até que se prove o contrário, né? A gente não sabe até agora. O fato é que E você essa nunca vai história- saber tudo, né? E essa história de 4 tetas? A gente já Bom, vamos pra tetas polêmica. temos, né? É porque Funcionalidade a gente talvez abriu não. esse programa As 4 hoje. tetas podem amamentar quando nascem? Se quiserem, pode. Você não amamentou no primeiro e no Isso. segundo sim, né? Nós vivemos 2 experiências. Quando a gente teve o Maitri,
tava rolando um boom dessa história das 2 mães, 4 tetas, e todo mundo achava isso muito lindo e romântico. E aí eu me estressei um pouco com essa história, e eu já tinha vivido essa experiência. Eu já tinha amamentado, né? E quem já amamentou sabe que é perrengue, não é Aí romântico. você fala, não precisa, não, vai tranquilo, amor. Questão Pode. não. Amamentar não Nenhuma, Eu tinha uma questão muito grande com isso, que eu falava assim, olha, a gente não sabe onde vai dar esse experimento, e aí eu quero que esse experimento não seja com ele. Então, deixa as pessoas experimentarem primeiro, você já não tem tanto desejo assim. E mesmo Não, que não tinha tivesse nenhum esse desejo. seu de cara, eu queria podar, porque você já tem vários outros, se vira com a outra questão. Porque E eu eu realmente pra não- mim, era assim, amamentar era nutrir. É isso, e aí eu falei assim, ele vai ficar dividido. Ai, meu Deus, aí você vai querer, aí é o seu, aí o meu Aí é sua enche, aí vez, dói o meu. E eu Qual é tinha a uma vez? questão- Nossa, é Diminui verdade. conflito, diminui Nossa. conflito. Eu tinha uma questão com isso que era assim, poxa, ela tá lá gestando, com o corpo todo se aprontando pra receber esse bebê e pra amamentar esse bebê. O corpo dela vai estar totalmente conectado com esse bebê. E aí vou eu, na minha carência emocional, no meu medo de não conseguir me vincular àquele bebê e encontrar, de repente, na amamentação, essa possibilidade. Mas pra mim também foi lindo escolher não amamentar, porque eu realmente tive que encontrar outra forma, porque heteronormativamente eram essas as relações, né? Ou você gesta, ou você amamenta. O Ramon sempre Então- falava, na primeira semana, eu demorei 5 dias pra dar banho na Antonella. E o Ramon dizia assim, você já pariu e você tem o direito de amamentar. Então, o banho, quem dá sou eu. Tipo Não vai me tirar disso. E eu falava assim, mas eu quero dar um banho na minha filha, dá licença. Aí depois eu entendi, porque ele tava nessa busca de o que é isso, meu? do que eu Onde eu consigo crio oferecer? esse vínculo com a minha filha que você já tem? Porque você já tem. E eu? Cadê o meu lugar? E foi no banho que ele encontrou os homens nesse passam primeiro por isso momento. também, Só né? que esse você já tem Nessa também não é situação. verdade. Né? No fim, a gente acaba Claro. descobrindo isso. Que se ele não tivesse ali buscando isso, não seria dado que Não. ele teria. Entendeu? Eu acho que o vínculo ele tem muito mais a ver com o desejo do que com a genética ou, enfim, com mil outras questões que a gente já falou. Se você não desejar e você não investir nesse desejo, não vai rolar, não tem vínculo. Hoje em dia, por conta das crianças ficarem muito fora de casa, das famílias trabalharem demais, os filhos não têm vínculo com os próprios pais. Não é dado. O vínculo não é dado, não, gente. É uma coisa que se conquista. É cotidianamente. É a isso tal da acontece todos posição os dias. materna. Eu só entrei na. A posição materna, pra mim, foi dada com a Manuela e com o Miguel de cara, porque eu quis aquela posição e me pus como desejante dessa posição. Pra eles não tinha sido de cara. Então foi todo um processo, que pra mim foi mais curto, aí depois pra eles já queriam e não, aí sentiram um monte do lugar, meu Deus, mas como? Porque tem a mãe, tem o pai, não posso arrancar. Pra cada um foi diferente. Quando o Maitri nasceu, esse lugar do Tia Liz foi embora e entrou um lugar do Mama. E aí eles começaram a me chamar de Mama antes do Maitri falar. E pra mim foi um alívio, porque eu falei, morria de medo. ele não vai me chamar de tia. Eu morria de Ela medo falava, que o Maitri meu me chamasse filho de Tia Liz. vai me chamar de Tia Liz? Como é que vai ser isso? imagina. E aí, na análise, minha analista falava assim, e daí? É só um nome. Não mas eu tava esperando mas- por esse exato. nome. Tem essa Queria expectativa. Mamãe. Lógico, a lógico. gente sonha com esse momento de ouvir o filho chamando a gente de mãe. Depois vira um pesadelo, porque a gente fala, para de me chamar! Meu Deus, mamãe. Mas a gente tem muito sonho de ouvir essa palavra. E é muito gostoso, né? Eu fiz uma piadinha, mas assim, é muito delicioso ocupar esse lugar materno, né? Mas não é o nome realmente que faz a gente ser ou não. E no Exato. dia a dia, como é que vocês se estruturam em relação a tudo isso? Porque a gente que vem nesse padrão, né? Tem coisas que automaticamente a gente já sabe que é do homem, tem coisas que automaticamente a gente já sabe que é da mulher, e tá tudo certo. A gente nem para pra discutir, pra refletir muito sobre isso. Mas devia. Mas Eu ia falar isso, na minha casa eu tive que eu acho que pode assim. crescer o olho assim. Eu acho que o podcast vem com isso, assim, mas normalmente, né? Infelizmente, isso. na Isso, maioria, né? infelizmente, Não vamos na colocar no lugar maioria. de normalidade, mas a gente pode falar de maioria, realmente. A maioria age É uma assim. desconstrução, né, gente? A pessoa tem que estar afim Porque de é se aquela coisa colocar pra cultural, aquilo. gente. A gente tá falando, né, É. de questões culturais que É. estão intrínsecas em nós. Né? Eu Não é? faria essa pergunta de um jeito mais assim, ó, tipo,
como é que é? É bem fácil, gostosinho ser duas mães, porque eu falo assim, nossa, se eu pudesse ter um sonho, eu ia me dividir em duas. E aí tem esse lugar de, nossa, duas mães, aí maravilhoso, facilitou. facilita pra todo mundo, Aí né? facilitou. É o lugar do 4 tetas. Não, né? porque assim, o ser mãe não tem nada a ver com ser Lisandra, com ser Mariana, né? A Mariana tem o estilo dela ser, e que se ela fosse um homem, a gente diria, é porque é homem. Ou é porque é homem, né? Eu adoro trabalhar, eu adoro sair, eu gosto de mexer no carro, caminhão, e nananã, adoro isso daí. Adoro amamentar, odeio ficar no quarto muito tempo. Eu não sei encaixar se isso é o homem ou E se ó a isso é a raiva mulher. que aí as pessoas, de maneira geral, certamente falam assim, não, mas é que ela que é o homem da relação. Então, já porque ouvimos ela que isso. gosta dessas coisas de carro, ela que Quem resolve que é o não sei quê. homem da relação, né? Essa Terrível. pergunta eu imagino Essa que vocês... pergunta agora, graças a Deus, passamos essa fase, né? Então, mas ao mesmo tempo eu vou falar, a Mari que trabalhava à noite, passava as noites todas trabalhando, eu é quem amamento, eu é quem durmo com eles, eu é quem brinco. Aham. E assim, Quem é o homem mesmo? É. Então é pelo desejo, é onde você pega e pelo pelo momento desejo, da vida, né? eu acho, né, amor? A gente já passou por muita coisa. Quando o Maitri nasceu, a Liz voltou a trabalhar muito rápido. Muito, porque ela tinha verdadeira angústia, assim, rolou uma deprê pós-parto bem pesada. E o trabalho foi um escape que salvou bastante ela, assim. Então, eu fiquei muito mais com o Maitri do que ela, apesar dela amamentar o Maitri, né? E agora eu também amamento a Moana, e nem por isso eu passo noites amamentando, gente. Quem amamenta é ela, real, Então, vamos assim. contar aí essa parte da amamentação. Hoje, que a gente pulou, foi para outro assunto, a gente tava falando de amamentação. A amamentação, nesse momento onde vocês, primeiro no Maitri, vocês decidiram que a Liz amamentaria, agora na Moana, as duas amamentam. E como que é isso de as duas amamentam? Porque tem esse lugar... Primeiro, eu acho que é importante a gente falar que, por exemplo, mães adotivas hoje, elas Podem conseguem amamentar. Né? Então, mas assim, esse conhecimento mesmo é pouco difundido. Então, assim, não, mas eu vou adotar uma criança, eu não vou conseguir amamentar. Mas eu vou compartilhar minha maternidade com outra mulher e eu não vou conseguir amamentar. Então, acho que assim, primeiro ponto é possível, né? Sim. Porque isso tem um lugar ainda de não, mas não dá, mas como? E as pessoas então, se surpreendem quando como? vê a coisa acontecendo. Então, como? Toma o remédio, É isso. estimula Eu Tem a acho vários mama. comos, né? vários o como para comos. nossa família é diferente do como para outras. Num contexto geral, do que a gente vê acontecendo é assim, existe o desejo? Existe. Então, vamos começar a pensar nisso já na gestação. Então, por exemplo, são duas mulheres que estão esperando os bebês, ou, enfim, um bebê ou dois bebês, né? Porque acontecem muito de virem gêmeos, assim, nesse modelo de família. Então, assim, quer amamentar, já corre atrás lá no começo da gestação. Não importa quem está gestando. A que quer amamentar, ela vai ter que estimular a lactação. E, para isso, é preciso um acompanhamento de profissionais capacitados e é demorado. É um processo bastante demorado. A via de parentalidade da adoção também é assim, né? Quem tá esperando... Então, por exemplo, a Liz receber. está grávida de 6 meses. Já começa. Já começa. É um O quanto protocolo antes enorme. você procurar ajuda e buscar uma especialista, mais Então, se tempo você é mãe, vai tá ter para assistindo, isso ouvindo acontecer. a gente e tá nesse processo, é importante já isso. saber que tem que ter essa preparação É, prévia, Porque né? assim, gente, a gente viveu duas experiências diferentes, mas as pessoas são diversas, né? Então tem um monte de gente aí que tem esse desejo, mas que não sabe que é possível. E é possível. E aí, assim, uma coisa que eu aprendi com isso durante esse tempo foi que não tem garantia. Então, você pode tentar ir no meio do caminho, a coisa deixar de funcionar. Mas eu acho que tá valendo se tem desejo. Tem desejo, corre atrás do desejo. E vai dar certo o tempo que for para dar certo. Não é pra gente pensar assim, mas vai amamentar exclusivamente, senão não é amamentar. É amamentar. Amamentar não é alimentar. Entende? Era isso que eu ia falar. Tem um lugar de nutrição, Exato. né? De nutriente mesmo. Por exemplo, as pessoas falam assim pra mim, mas sai leite do seu peito? Porque eu não fiz estímulo pra amamentar a Moana. Não é creme de leite que sai? Não. É leite! É coquinha. Porque é isso, tipo, eu sei que isso é uma coisa, é uma exceção, mas que hoje em dia também a gente já sabe que quem já passou pelo processo da amamentação antes tem mais chance de dar certo se quiser amamentar depois. Então, pra mim, não foi também um desejo. Foi um perrengue que me fez amamentar. Não, quando a Liz engravidou da Momô, eu não pensei assim, eu quero amamentar desta vez. Não, eu continuei na pegada de que eu não gostaria, que eu não ia querer. E aí, o que acontece? A gente resolveu fazer uma viagem e estávamos... a Liz sempre
é que dirige mais na estrada do que eu. E a Moana chorando muito, muito. E a Liz lá com a bombinha. Tirando a bombinha, oferecia num copinho e eu dava pra ela. Na descida da serra pra praia. Chegou uma hora que eu percebi que ela não tava mais com fome. Ela queria o peito, ela queria sugar. E a gente tava na serra. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando, eu vou dar o peito pra ela. Ela falou, demorou, Por dá. favor, dê o peito pra ela. E aí eu dei e ela pegou. Nossa, meu Deus. Ela tinha, sei lá, 1 mês e pouco, né? 1 mês e meio, 2, talvez. E aí eu falei, gente, nunca mais eu vou passar perrengue. Essa menina chorou, vou dar o peito pra ela. Nossa, que maravilha. E aí, eu nunca tive a preocupação de, tipo, sai leite do seu peito. Porque não foi esse o meu Porque intuito. não era a nutrição, o objetivo da amamentação. Depois eu até descobri que Era sai. uma Mas nutrição depois de- anímica, Depois de uns entendeu? 15 Era tipo, quilômetros, eu ela vou falou assim, suprir a ai, tá necessidade. doendo, tô me sentindo uma agulhada aqui. Eu falei, vai ter leite. Porque assim, Vai ter leite sim, vai ter a leite ideia inicial não era essa necessidade da nutrição. Era suprir outras necessidades que a gente sabe que envolvem a amamentação. A amamentação não é só alimentar alguém, né? E nem só Amamentar é não assim que a gente carrega o vínculo. Exato. A amamentação, ela serve para Exatamente. várias Pra coisas. várias coisas, E é. também não exclui outras, né? Como o Exato, vínculo, por exemplo. exato. Mas antes da gente caminhar aqui para a finalização, eu queria voltar lá no começo, já que vocês já deram várias dicas para mulheres que estão buscando esse caminho. Eu só queria voltar nos assuntos polêmicos antes da gente terminar, que são a opinião dos outros, as perguntas que vocês mais ouvem e, claro, que a gente não pode deixar de perguntar aqui, e o preconceito? Vocês já viveram, já passaram? Como é que foi isso para vocês? Ou como é? Acho que o mais dolorido do preconceito foi o meu próprio. Porque depois que eu quebrei esse, com as pessoas eu só vejo como um lugar mais de ignorância. E se entra isso de novo, assim, a possibilidade da gente pacientemente estar ali e explicar e dizer, bom, para mim não me dói o preconceito. Nunca eu vivi algo muito grave de preconceito com as crianças em relação a isso. A Manu sempre foi fera nesse sentido, assim. Tipo, eu tenho 2 mães, depois começou um pouco questionar isso na escola, com os amigos, mas nunca foi algo que ela trouxesse, pelo menos pra gente, como um sofrimento, algo assim. O Miguel também não, é 2 mães e ponto. O Maitri, ele é admiradíssimo por isso. As crianças brincam de boneca e dizem, vamos então ser 2 mães, como a do Maitri. Vira e mexe, chega Então já uma- é um exemplo. Então, muito pelo contrário, muito menos preconceito. O mais dolorido foi dentro da nossa própria família, né? Sentir esse lugar lá com uma disfarçado de proteção, né? Ai, mas você vai sofrer muito lá fora. Lá fora eu nunca sofri, nem mesmo quando eu era aquela lésbica solteira, né? Era mais enquanto eu ainda não tinha eu mesma percebido minha própria homofobia. Eu acho que quando a gente tem clareza, a gente também começa a encarar essas batalhas, entendeu? Porque, obviamente, a gente vive também numa bolha de proteção aí, né? A gente tem amigos que aceitam a gente, que trazem a gente, que tem a gente como uma referência. É isso que ela falou, tipo, na escola do Maitri, é incrível. Vira e mexe, vem uma mãe dizendo assim, gente, você não acredita, elas estavam brincando de bonecas e falaram, mas pode ser 2 mães, porque o Maitri tem 2 mães, sabe? Então, acaba fazendo essa referência com as crianças e elas também vão levando isso para as famílias. Mas a gente entende que isso é um lugar de Minoria. privilégio. Nossa, eu ia falar isso agora, eu ia falar assim, só que vocês têm noção da bolha que a gente vive, Sim, sim, né? sim, Total, é nossos privilégio, é um filhos. lugar E de olha só, privilégio. Nós somos privilegiadas em todos os sentidos, né? Somos 2 mulheres, de uma classe social, Sim. né, consideravelmente aceita como bacana ali. Somos brancas, nossos filhos são loiros, lindos, maravilhosos. Eu sempre falo, puxa, se a gente tivesse escolhido maternar de outra forma, será que a gente seria assim tão bem aceita, tão bem Não, incluída? certamente não, Se eu tivesse né? adotado uma criança negra, por exemplo, entendeu? Então a gente agradece esse lugar e E até a usa escola, dele. né? Por exemplo, a escolha da escola. Isso. Sabe? É bolha. É bolha. bolha, porque total, assim, vai lá, você não tá numa escola de bairro mas- periférico de uma grande Exato. cidade, Isso, por não, exemplo. mas o Miguel, por exemplo, ele ama a escola pública, É. ele faz questão de estudar em escola pública, ele tá agora, o único sofrimento dele, porque agora ele tá morando em Santos, é a escola, porque ele fala, eu não me Ele identifico, eu me identifico. E aí foi lindo, porque ele foi trazendo os amigos pra casa, e eles também, cara, que legal, mano!
nossa, você tem 2 mães, Foi um aprendizado pô, que enorme pra legal. gente. né? O Abrir a adolescente, casa assim, e falar, vem, tá. deixa vir. Pô, né? sua mãe é mandraca também, que legal, né? Uma super admiração, assim, e pra gente foi um aprendizado enorme. É isso que eu falo, eu tinha mais preconceitos do que as próprias pessoas que apareceram na minha vida, assim. Agora, eu espero que aqui, isso tudo que vocês estejam fazendo, possa chegar em diferentes pessoas, num público também diferente e que, de alguma forma, facilitar para, né, para que todos possam ir... Porque à medida que isso vai evoluindo, o que acontece? As pessoas, né, elas vão... É por isso que a gente tá trazendo assuntos tão importantes como vocês, que pra gente é importante falar sobre isso. Porque como vocês tiveram que se desconstruir, a gente tem que se desconstruir, todo mundo tem que se desconstruir, né? Não só na questão da dupla maternidade, mas, enfim, tantas Na outras, vida, né? né? Na vida isso, inteira. na vida, né? Então é importante a gente abrir espaços para conversar e para discutir. E para finalizar, eu queria só dizer que vocês estão saindo de viagem, nós não vamos falar disso hoje, mas já vai ficar aqui, né, Fabi, nosso convite para vocês voltarem, porque viajar por 1 ano com 2 crianças pequenas e deixar os outros 2 mais velhos, porque Viajar tem é essa uma questão. viagem de carro, gente. Morar no Vou carro. uma passagem aqui, vou no resort ali, Não, entendeu? vai ter Morar no perrengue. carro com 2 É colocar a crianças. criança. Eu vi um colchão que vocês bolaram, gente. Essas 2 horas que Vai não ter bate bem, não. perrengue. Ai, Então, adorei. com Eu também certeza. quero. Amor, também quero. A gente quer saber desse assunto depois, então a gente deseja uma ótima viagem. Certamente vou acompanhar a cada momento, a cada post. Quem ainda não segue as meninas, vamos deixar aqui o @ delas, é 2 Mães e um Mundo. E podem seguir lá para acompanhar essa viagem, a gente vai seguir também. Então, muito, muito obrigada pelo convite, pela disponibilidade de antes da viagem virem aqui, serem as nossas primeiras convidadas. É uma honra, enquanto mulheres e mães, poder receber vocês 2. Eu me identifico particularmente muito com o maternar de vocês, então, e tem uma conexão prévia de antes, então, assim, é um baita orgulho. Obrigadão por estarem aqui. Antes de eu me despedir, eu preciso cantar. Meu Deus! Eu preciso cantar. Porque assim, eu falo com música, entende? E, enfim, brincadeiras à parte, mas é isso. Aí eu falei com a Mari, antes da gente gravar. Eu falei, Mari, me conta uma música que marcou, né? Alguma música que vocês gostem e tal. E daí a Mari me passou uma música do Paulinho Mosca. E eu queria saber o porquê dessa música. A gente já gosta já tão pouco dessa mostrar. música que nossa aliança é escrita essa música. Agora eu vou gente. deixar Eu tenho uma ela proposta. Vamos fazer o seguinte? Você canta e depois a gente volta para elas explicarem. Bora lá? Tava tremendo com febre, com frio, a estremecer de amor por causa dela. Corri em mim, espinho, um arrepio. Eu nem pensava em mim, somente nela. Eu ri e chorava um rio. Nunca uma dor foi tão bela. Por dias, noites e horas a fio. Eu nem pensava em mim, somente nela. Ai, que música linda! Gente! Gente, agora fiquei mais curiosa ainda pra saber a história. Agora conta a história da música. Vou deixar você contar. Então, é uma música que a Mari escutava muito, muito. Essa música não foi o começo da nossa relação. Nossa relação, ela foi banhada por outras músicas, completamente outras. Grande E muitas, né, Encontro, amor? Diversas. Muitas Marias, né? Maria Bethânia, Maria Gadu. a gente ia no show das Marias paixão todas. plena, todas as Marias. E essa música, especificamente pra mim, ela é um lugar que fala de paixão, mas ela não é um momento em que a gente tá no auge da paixão. Pelo Eu tava no contrário. auge do puerpério. No nascimento do Maitri, eu tava num momento muito deprê, assim, e aí muito projetado nela, que ela que tinha que ser a mãe e dar conta de tudo, né? Muito num lugar meu, assim, de sobrecarga, tudo, socorro, eu vou morrer. E ela escutava demais essa música. E eu falava, mas por que ela tá escutando essa música? E isso vinha de novo, isso pra mim, meu Deus, a gente precisa resgatar essa paixão. Né, assim, isso que tá acabando, a gente vai morrer aqui junto, não, a gente precisa resgatar. E eu andava muito de bike essa época. Eu pegava a bike e andava quilômetros
ouvindo essa música e chorando muito, dizendo, meu Deus do céu, socorro, a gente precisa resgatar. E eu ouvindo e chorando e pensando nela. Que linda! E aí ficou essa música, assim, muito forte pra gente. E aí a gente ganhou um presente esses dias atrás aí. Que foi essa aliança. A gente não usava aliança, né? Nossa aliança foi um colar de libélula, que daí a gente perdeu o colar. Depois de um tempo, eu até tatuei uma libélula aqui, que eu falei, bom, meu colar tá aqui. Tá aqui. É. E aí a gente acabou gravando uma parte da música nas alianças, e agora a gente já usa aliança. E que parte da música é? Pode perguntar? Pode. E eu não lembro qual vem primeiro, se é a minha ou se é a sua. Elas não Sua, sabem. gata. Eu não Eu enxergo. acho que eu também. Eu acho que Gente, a Ariane Ferrari Eyer tá aí pra isso, viu? Nossa! Ó, se perto desse alguém a eternidade é pouca, Distante a cada instante é um tempo é um enorme. tempo enorme. Bravo! Gente, muito obrigada. Eu adorei. Foi muito bom porque, pessoalmente, eu tirei várias dúvidas com vocês e eu tô até animada. Bora! Bora! Ali, depois a gente pode conversar aqui, tá? Bem área. Gostei um pouco dessa história de 4 tetas. Nossa, interessante. Gente, 4 tetas é melhor de outro jeito. Sem nada no meio, viu? Vamos fazer outro episódio com essas mulheres maravilhosas. Quando elas voltarem de viagem, porque Se elas a estão gente voltar, saindo de viagem. Se elas voltarem, senão a gente vai fazer gente um rolê vai até atrás lá. delas Boa. pra poder entrevistar vocês. Obrigada, viu, pela presença. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso. Uma delícia estar com vocês. Boa viagem. Obrigada. Até a volta! Até! E um brinde de copo vazio. Não! Produção! Quem que mandou tomar tudo, né? Ela sempre toma tudo. A única que tomou. Teta só é bom com 2 chamas. Um brinde!